Senhor amado, Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, traga a luz desse capítulo a nós. Senhor, como dependemos de Ti. Senhor, sem a Tua clareza, sem a revelação do Teu Espírito, é um mero poema. Senhor, mas se o Senhor se revelar a nós, é vida, é alimento, Senhor. Nos tira da morte e nos leva para a vida. Amém. Senhor, guarde esse momento da palavra. Em nome de Jesus, amarre a Satanás. Senhor, que o Seu Santo Espírito cuide de cada detalhe dessa mensagem. Livra-me da minha opinião vazia, Senhor. Que eu possa falar segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, segundo o Teu desejo para a igreja. Unja, Senhor, o meu falar. Unja o ouvido dos irmãos, para que a palavra possa penetrar nos ouvidos e no coração. Remova toda a terra, toda a impureza. Senhor, tudo que impede essa palavra de crescer em nosso coração, de ser uma viva esperança para nós. Em nome de Jesus, arranque. Prepare o nosso coração para essa palavra. Seja conosco. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amados, chegamos ao capítulo 26. E nós estamos na sessão que é chamada do Apocalipse de Isaías. Então aqui nós teremos uma mensagem de esperança. O que aguarda aqueles que confiam no Senhor. Vamos ler juntos. Eu leio a primeira parte, os irmãos a segunda, pode ser? É dito assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos na cidade forte, Deus põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa. E guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme. Porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada, abate, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará. Os pés dos aflitos, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu é que és justo, a plana da vereda de justo. Também através dos teus juízos, Senhor. Te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando o seu juízo reina na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. ainda que se mostre favor aos perversos, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada. Mas nem por isso a vê, porém verão o teu zelo, pelo povo se envergonharão, e o teu furor por causa dos adversários que os consumam. Senhor, concede-nos a paz. Porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver.
Sombras não testificam, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo. Aumentaste o povo e tens sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram. Vive sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar à luz. Se contorce e dá gritos nas tuas dores, assim somos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos de dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos a terra ferramenta útil, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, e se alimentai no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecham as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe Maria. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que bebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Amém. Parece um pouco complicado esse texto, né? Ele começa falando de um tema, vai para outro, depois ele volta. Tem hora que ele fala que os mortos não vão viver, depois ele fala que os mortos vão ver, mas o Senhor nos guiará na exposição desse capítulo. Como eu comentei, esse aqui é o Apocalipse de Isaías, é chamado assim. Então, ele se assemelha muito com o que é falado no livro de Apocalipse. Então, ele fala da mesa do Senhor, ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala do dia do Senhor, ele menciona várias vezes o dia do Senhor, e aqui era uma profecia sobre o final dos tempos, ali a sua igreja com o seu Senhor. Aqui há uma discussão entre alguns teólogos, mas o que nós concordamos é que ele está falando do começo do reino milenar. Então, no começo do reino milenar é que se trata esse assunto. E pode notar que ele é um cântico de confiança na proteção divina. Então, é uma mensagem para aqueles que confiam, é um cântico para aqueles que confiam no Senhor. E, sinceramente, eu fiquei maravilhado com esse capítulo, irmão. Olha o que ele fala no versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Olha, a cidade forte será o Senhor. Será os muros e os baluartes. O baluartes aqui se refere a alicerce. E gostaria de começar com uma pergunta. Isso é certo na sua vida? O Senhor, hoje, você tem experimentado o Senhor como sua cidade forte? Tem experimentado a proteção dos muros do Senhor? Você está certo que os alicerces que o Senhor tem colocado na sua vida é inabalável? Eu sei que esse aqui é um dia que nós expressaremos esse cântico ao Senhor. Mas, se você andar em comunhão com o Espírito e seguindo as orientações do Espírito Santo,
Você pode experimentar isso hoje, na sua vida. Como diz essa paz que eu sinto em minha alma é porque tudo me vai bem. É porque os meus muros são o Senhor. E os meus alicerces estão firmados nele. Qual é a função de um muro? Um muro, ele protege a sua casa, ele te dá privacidade, ele protege contra ladrão. O pessoal, as cidades antigas, eles faziam umas muralhas, faziam um muro bem grande para que exércitos não conseguissem atingir o povo ali, a cidade. Então o muro, ele representa a proteção. E o que ele está falando? Que essa proteção, ela é o Senhor. Nesse dia nós vamos cantar que a nossa proteção é o Senhor. O Salmo 21, que a gente leu no começo da reunião, ele falava disso. Hoje, eleva os olhos para o monte de onde vem o socorro. E aqui ele está falando de você olhar o muro que o Senhor tem te proteger. E daí ele vai falar dos baluartes, do alicerce. Irmãos, o alicerce que o Senhor tem feito em nós, se vir chuva, vai derrubar? Se vir um vento forte, vai rachar o alicerce, vai cair a parede? Não, a obra do Espírito Santo em nós está firmada numa rocha inabalável. Jesus falou certa vez, quando ele mudou o nome de Pedro, ele falou: tu és pedra, mas sobre esta pedra, Jesus, tu é Pedro, mas sobre esta pedra aqui, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem o inferno prevalece contra a rocha, na qual nós estamos firmados. A nossa rocha é o Senhor. Satanás é um louco que está juntando uma galera aí e está indo com o carro em alta velocidade em direção a essa rocha. Está indo contra essa rocha. Mas essa rocha é inabalável. Sabe quando você desce aquela serra de Analândia ali, que você vê aqueles barrancos de rocha assim, descendo a serra? Sabe que é aquele trecho que eu estou falando? Eu lembro quando a gente ia para Analândia, ali é comum você ver aquilo. É bem maior que isso. A nossa rocha é Jesus. Imagina aquilo milhares de vezes maior, inabalável. E ele vem com um carro em alta velocidade contra essa rocha. E ela é inabalável. Ele será lançado para o inferno. E como nós vamos ver e vimos na mensagem anterior, a morte vai ser tragada. Então, se a morte vai ser tragada, o inferno, aquele lugar de tormento, a esperança para quem está lá seria a morte, mas a morte foi tragada. Aqueles que estarão com o Senhor estarão felizes, porque está diante de um banquete, está diante da alegria, da presença do Senhor, e a morte não vai ter mais efeito em nós. Mas aqueles que estão no inferno vai ser terrível, porque eles não têm direito à morte. E eles vão perecer lá. Olha que terrível. Olha que lugar maravilhoso que nós estaremos. Na presença do Senhor. E nem a morte pode nos separar. Que maravilhoso. Então o Senhor é os nossos muros e os nossos baluartes. Abrir vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. E aqui ele fala assim: as portas se abrindo para a nação justa entrar. E quem que é a nação justa? Somos nós. Ou melhor, deixa eu fazer a pergunta: você está ouvindo o Espírito Santo? O Espírito Santo está fazendo uma obra de justificação em você? Então, nesse dia, cantaremos isso. A nação justa. Hoje nós somos pecadores, né?
nós fazemos a nossa oração e falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas naquele dia, isso acaba. Nós seremos uma nação justa. Olha que maravilhoso, irmão. Seremos uma nação justa. Você quer olhar para como você vai ser naquele dia? Olha para o Espírito Santo como ele é na sua vida. Em Romanos vai falar isso. O penhor, o adiantamento desse dia é o Espírito Santo. Então você olha para o Espírito Santo, é como você será naquele dia. Olha que maravilhoso. O penhor da nossa herança já é o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, é justo. Os irmãos até testemunharam. Ele não tem mudado a vida de muitos irmãos? Não tem convertido? Não tem mudado a postura de muitos irmãos? O Senhor está trabalhando em nós. Nos está justificando, nos está santificando. A nação é justa que guarda a fidelidade. Olha que ponto importante. Ser fiel e guardar. Guardar o Senhor. Eles foram fiel e guardam a fidelidade do Senhor. Eles guardam ali no seu coração a promessa do Senhor. E são firmes nisso. O Senhor me prometeu e eu vou reinar com Ele. E Ele guarda firme ali. Então, abri vós a porta para que entre essa nação justa, que guardou a fidelidade, que guarda a fidelidade. Olha o versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja o propósito é firme. Olha, irmãos, olha o finalzinho. Cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Poxa, esse versículo nós temos muito para aprender com o Senhor. Aqui, ele fala que o Senhor conservará em perfeita paz. Não é uma qualquer paz. Sabe quando você tira uns dias de férias, você vai na praia e fala: estou em paz? Essa é temporária, essa daí é só um mero refrigério terreno. O que ele está falando aqui é de uma perfeita paz. Sabe, uma paz que pensamento nenhum pode tirar de você? Que situação nenhuma pode tirar de você? Que mesmo que esteja tendo um terremoto, você está em paz? Essa paz é de Deus. Mas tem um negócio. Quem experimenta essa paz? Aquele que confia em Deus. E aqui nós podemos tirar várias lições. Hoje nós temos comentado sobre isso. A moda do momento é a ansiedade. É a ansiedade. E a ansiedade é você sofrer por algo que não aconteceu ainda. Não é isso? A ansiedade, você está sofrendo por alguma coisa que nem aconteceu ainda, você está sofrendo. A depressão é você sofrer por algo que passou. Mas a ansiedade, você está sofrendo por algo que não aconteceu. E se você está sofrendo por algo que nem aconteceu, esse versículo, ele nos traz uma revelação importante. É porque falta confiança. Confiança em quem? No Senhor. Se você está preocupado com a próxima semana de trabalho, talvez é porque você confia nos seus braços. Talvez é porque você confie na sua inteligência. Se você está preocupado com a prova, talvez é porque você confie na sua competência. Ou talvez você não tenha colocado os seus estudos perante o Senhor. Talvez você tenha uma situação no trabalho que anda te incomodando, é porque você não tem pedido para o Senhor cuidar e te direcionar de tal situação. Porque aqueles que confiam no Senhor, desde já eles podem experimentar a paz do Senhor.
Poxa, isso é maravilhoso. Irmãos, e como nós somos falhos nisso. Nós até muitas vezes apresentamos a situação para o Senhor. Eu falo, Senhor, cuida de tal situação no trabalho. E oro, me derramo aos pés do Senhor. Daí eu vou, tiro das mãos do Senhor e falo, deixa eu sofrer um pouquinho com isso aqui, Senhor. Eu quero sofrer com isso aqui um pouquinho. É um exagero isso? É verdade. Senhor, cuida de tal situação. Olha para tal pessoa. Daí eu entrego nas mãos do Senhor. Daqui a pouco, Senhor, me dá aqui de novo. Deixa eu sofrer um pouquinho por isso. Deixa eu tentar resolver isso. Mas isso vem porque nós não confiamos no Senhor. Lembra, aqui ele falou sobre muros, sobre alicerces, sobre confiar no Senhor, sobre ter paz no Senhor. Eu queria lembrar um exemplo aqui de Sansão. Vocês lembram de Sansão? Sansão, ele tinha uma experiência ali com o Espírito e ali o texto fala que era o Espírito do Senhor. E eu creio que é o Espírito Santo, que dava uma força sobre-humana para ele. E ele fez grandes feitos. Só que, onde ele queria dormir, no colo de quem? De Dalila. Ele tinha força no Senhor, ele sabia quem era o Deus da força e sabia a fonte da força dele. Mas ele queria encontrar paz no colo de Dalila. Lembra que ele dormia lá? Aí os soldados acordavam ele, amarravam ele. Estava dormindo tão pesado lá, achando que era lugar paz. Aí amarravam ele acordava, estourava, dava porrada em todo mundo. E assim foi por várias vezes. Ele conhecia o Deus poderoso, mas ele não tinha intimidade com esse Deus que é a fortaleza dele. Talvez ele confiava muito nisso aqui, no braço dele. Mas ele não tinha uma intimidade com o Senhor, de confiar no Senhor. E certa vez, o Senhor se retirou dele. Ele quebrou o voto de Nazireu, rasparam a cabeça dele, porque ele confiou no inimigo. Literalmente era inimigo, né? E aí ele virou piada. Cegaram os olhos e ele ficava girando um moinho, fazendo serviço de uma buta. Eu vi um testemunho compartilhado com nós, que a primeira queda que foi da Dalila, foi a mulher filisteia que casou. Naquele dia, os cabelos de a Dalila cortou, né? Mas no dia que ele casou com a filisteia lá, já perdeu um pouco das forças do casamento. Já deve ter caído. O casamento que não deu muito certo, que parou no meio. A mulher, ela foi errada, não. A família queria que ele casasse, mandava o povo dele pegar uma lá fora. Sim. E o que o Zé comentou, olha o coração de Sansão. E eu estou falando aqui não que nós somos melhores que Sansão, não, irmãos. Mas olha isso. Ele tinha o poder de Deus e a força sobre-humana que vinha de Deus. E uma orientação que tinha na Torá era casar com alguém do povo. Mas ele queria alguém de fora. Parece que ele era distante de Deus. Mas o poder de Deus estava na vida dele. Isso é uma situação perigosa para o crente. Muitas vezes eu já vi irmãos que quando ora, poxa, parece que o Senhor tem dom de oração, ou tem dom de pregar o Evangelho, mas parece que não tem intimidade com o Senhor, parece que não conhece esse Deus. Ele tem o poder, tem ali o talento, o dom de Deus, mas não tem intimidade com o Senhor. Talvez não tenha experimentado o Senhor como muro e como alicerce. E volto a perguntar, e você? Tem experimentado o Senhor como seu muro e como seu alicerce? Poxa, irmão, se
Se você ficou na dúvida em responder, eu aconselho que o irmão ore e peça para o Senhor remover tudo que você acha que é fortaleza sua, tudo que você acha que você conseguiu com as suas próprias mãos, toda força sua, que o Senhor possa quebrar isso e que Ele possa ser a nossa única esperança. Se nós esperarmos no INSS, a nossa velhice é furada, é fracasso. Por mais que fazemos um bom investimento e a nossa esperança for lá, você não vai experimentar a paz. Por mais que desconte, você pague bastante o INSS e vai vir um bom salário, você não vai experimentar a perfeita paz. Por mais que você tenha o melhor convênio, você não vai experimentar a perfeita paz. A verdadeira paz, ela vem àqueles que confiam no Senhor. Aqueles que esperam totalmente no Senhor. Se esperar um pouquinho na bondade do patrão, não experimenta. É para aqueles que confiam perfeitamente no Senhor. E como nós tiramos nossos olhos fácil, né, do Senhor, às vezes nós ficamos ansiosos, chega na época do 13º, fica 13º, fica esperançoso, confiante, agora vai acertar o meu lado, a minha vida financeira com o 13º. Irmãos, a sua confiança tem que estar no Senhor. Ela tem que estar no Senhor. O diploma, muitas vezes confia na formação. Não, mas eu tenho tal título, tal diploma, tal formação. Não confia não, é furada. Confia no Senhor. Ou talvez pense, eu tenho mãos habilidosas, eu ganho muito dinheiro com as minhas mãos. Não confia nas suas mãos, confia no Senhor. Quem confia no Senhor experimenta a perfeita paz. Quem confia em outras coisas não experimenta a perfeita paz. A verdadeira paz emana do Senhor. Eu sei que eu estou sendo bastante repetitivo nisso, irmãos, mas como nós somos falhos em não confiar no Senhor. Como nós somos falhos. Muitas vezes, e eu falo na minha experiência, vou me expor um pouco aqui. Às vezes eu me pego ansioso com tal situação e até esqueci de orar. E estou pensando, como que eu vou resolver? Aí eu falo, poxa Senhor, como que isso aconteceu? Hoje a gente teve um problema lá em casa, na caixa d'água. Aí meu pai foi me socorrer e eu tentei ajudar ele. E eu fiquei impressionado, porque faz um pouco mais de 10 anos que eu moro na casa. E eu nunca limpei a caixa d'água. Só que você olha a água que sai lá do chuveiro, da torneira, tá branquinha. A água é cristalina. E aí eu fiquei assustado quando eu vi a água. É água cardida, nojenta. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu tomava banho com essa água. 10 anos sem limpar a caixa d'água. Uma água, tinha um barro. Eu nunca tinha visto o estado de uma caixa d'água. Talvez os irmãos que estão acostumados a ir com a obra, mas eu fiquei impressionado. E era uma água assim, por onde ela escorreu no quintal, a gente jogava o telhado, descia na calha, o chão ficou encardido. A febre ficou doida com aquilo. Era uma água nojenta. E eu senti o Senhor falando no meu coração, falando, se você não confessar os seus pecados, se você não se lavar diariamente em mim, você pode ficar pior que essa água. Pode ficar mais nojento que essa água. Se você não confiar no meu cuidado, se você não confiar que eu sou seus muros e seu alicerce, se você não tiver o hábito de seguir as orientações do Espírito, vai ficar pior que essa água. Vai ficar cheirando ruim a água.
vai ficar fedorento, vai ficar sujo. Porque a nossa esperança está no Senhor. Só que tem um pecado que me atrapalha hoje. E se eu pequei, o que eu preciso fazer para voltar a ter comunhão com o Senhor? Preciso confessar, pedir perdão. Aí eu volto a ter comunhão com o Senhor. Mas se eu confio e falo, esse negócio de confessar pecado que os irmãos têm falado aí, acho que é muito exagero, né? Eu não preciso pedir perdão por causa disso aí. Isso é besteira. Aí vai sujando, vai faltando confiança. Daí a hora que a gente vê, a nossa esperança está na troca do carro. Se eu trocar o carro, esse aqui vai parar de quebrar. Aí eu vou ser feliz, aí eu vou ter paz. E não é a perfeita paz. A perfeita paz, ela vem do Senhor. Olha o versículo 4. Confia no Senhor. Quanto tempo? Perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia no Senhor, só de manhã, a hora que você acorda, faz a oração e depois esquece do Senhor. Não, confia perpetuamente. Todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor, e essa rocha que a gente falou no começo, essa rocha inabalável, ela não é aquele rochedo lá descer na Serra de Analândia, aquilo lá é temporário. Talvez demore, mas daqui a algum tempo aquilo lá vai ruir. O pessoal com máquinas conseguiram rasgar aquele barranco, né? Para fazer a rodovia. Mas essa rocha que ele está falando é inabalável. Essa rocha em qual nós confiamos, que é o Senhor, ela é eterna, inabalável. Na boca dos meus olhos, essa rocha inabalável, porque ela cresceu até encher tudo a terra. Sim. Ela é uma rocha que cresce. Ela derrubou todos os reinos, e aí essa rocha foi crescendo, e ele falou, o que é isso? Aí ele foi lá e trouxe a revelação. Falou, essa rocha, que não foi cortada por mãos humanas, essa rocha ainda está para vir. E ela vai colocar um reino aqui que é eterno. Que rocha maravilhosa. Falando um pouco sobre Daniel, que o Zé comentou. Olha o exemplo de Daniel nas covas do leão. Parece que Daniel tinha essa confiança no Senhor. Porque quando ele não podia orar e ele orou com a janela aberta, ele foi condenado a ir para as covas dos leões. E não fala lá no texto que ele foi, não, socorro, me ajuda. Ele foi confiante. Parece que isso aqui estava no coração dele. Meu baluarte, meus muros são o Senhor. Eu confio no Senhor e eu experimento a paz dele. E aí ele falou, o que é? Eu confio no Senhor, se é para ser comido por leão, eu vou. Mas chegou lá o Senhor, aí não é o tempo de Daniel. Deixa eu fechar a boca desses leãozinhos. E ali ele teve uma experiência maravilhosa. Um anjo do Senhor o visitou. E ele teve uma intimidade com o Senhor. Mas parece que isso estava no coração de Daniel. Essa confiança no Senhor. Os amigos dele na fornalha. O rei ali tentando intimidar os amigos. E eles intimidando o rei. Você pode me jogar na fornalha, mas fique você sabendo que o nosso Deus é Yahvé. Eu não vou se curvar para você. E pode lançar a fornalha. Aí o rei pediu para lançar os meninos lá no fogo. E ele viu que essa rocha é inabalável. Nem na fornalha 7 vezes mais. Não queima. Quem jogou morreu queimado. Mas quem estava dentro não. Aí o rei olha e fala, eu joguei 3, tem 4 lá? E o 4 parece um anjo? Quem que era o 4? Era a rocha inabalável. O nosso Senhor. Poxa, que maravilhoso. Davi também
Dá a entender que ele conhecia, ele confiava no Senhor. Poxa, os Salmos de Davi é maravilhoso. E olha que interessante, falando um pouco de Sansão e Davi. Quem tinha mais força física, mais poder do Espírito Santo na vida? Não era Sansão? Quem fez mais feitos? Davi. Imagina se Davi tivesse o poder de Sansão. Sansão não conseguiu derrotar os filisteus. Davi conseguiu dar um jeito nos filisteus. O povo lá que atormentava o povo de Israel começou a dar imposto para ele. Começou a pagar uma taxa para Davi não atacar eles. E Davi a Bíblia fala que ele era mirradinho, né? Fraquinho. Olha, diante do gigante filisteu, irmãos, um menininho, ruivinho, pequeno, e vem lá um gigante, um monstro, falo monstro de tamanho, lutar contra ele, e ele fala, eu confio no Senhor, e hoje mesmo o Senhor vai me dar a sua cabeça. E aí ele vai com uma pedrinha e derruba. Olha, aqueles que estão esperando no Senhor e confiando no Senhor, é inabalável. Mas não porque o nosso joelho é forte, como falou o Salmo, é porque o Senhor sustenta o nosso joelho. O nosso joelho treme, mas diante daquela rocha inabalável, aí não cai. Aí está no Senhor. E aí confia no Senhor e o Senhor faz coisas maravilhosas. Poxa, parece que esses irmãos, eles experimentavam isso no viver deles. Oi? É verdade. Não precisou. Todo mundo fazia esforço para ele. Sim. E quem não pagava, ele trazia riqueza para ele só para conhecer. Até de fora, né? E foi fruto de Davi, né? Davi que deixou ele em um tempo de paz. Deixou ele em um tempo bom. Mas esses irmãos, eles confiavam no Senhor. Como está a sua confiança no Senhor? Você tem experimentado o Senhor como sua fortaleza? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas você tem experimentado? Você tem experimentado? Você experimentou essa semana o Senhor como sua fortaleza? Como seu refúgio? Como sua rocha eterna? Uma rocha inabalável? Você experimentou? Porque nesse dia nós vamos cantar isso. Que nós experimentamos o Senhor. Ele era a nossa salvação. Nele estava a nossa confiança. Por isso que nós estamos naquele dia com Ele. Vamos seguir ao versículo 5. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate, humilha até a terra e até o pó. Aqui, ele fala novamente do orgulho humano. Aqueles que se acham alto, está falando que o Senhor vai derrubar. Lembra no versículo 25, que falava aqueles que estavam na água da esterqueira? Estava na água de esterqueira e no meio da palha. O que é água de esterqueira? Água de cocô. E fala ali no versículo 25 que eles lá no meio da água da esterqueira, eles vão esticar o braço para querer nadar naquela água. Mas eles estão no meio da água de cocô. E ele vai querer ser orgulhoso e falar, ó, como eu nado bem nessa água. Aí o Senhor fala, agora acabou. Aí quando eles esticar o braço e falar, ó, vou mostrar como eu vou nadar. Aí o Senhor vai acabar com eles. Vai acabar com os orgulhosos. Vocês conhecem pessoas, ou já teve uma situação assim? Que está na água do cocô e quer mostrar como nada bem naquela água? Não quer abrir mão do seu orgulho, do seu ego? Aqui ele fala de novo. Ele fala, porque o Senhor vai abater os altos e vai reduzir a pó. E olha que ele fala no versículo 6. E o pé a pisará. E olha o pé que vai pisar. Os pés dos aflitos e os passos do pobre.
Então quem que vai pisar esse aí dos orgulhosos são os pobres e os aflitos. Como o Dri comentou no 24, o Senhor não tem problema nenhum com as suas fraquezas. O Senhor, novamente, a palavra vai falando, o problema que nós temos com o Senhor é com o nosso orgulho, com a nossa força. Sabe aquilo que são abre mão? É isso que é uma dificuldade na mão do Senhor. Ser pobre, ser aflito não é um problema na mão do Senhor. O Senhor pode socorrer, pode mudar, pode mudar a chave. Você pode olhar para o Senhor e Ele pode vir o socorro, como no Salmo 21. O socorro vem do Senhor. Mas com o orgulhoso, esse vai ser reduzido a pó. E aí, como tem sido o orgulho? O Senhor já quebrou tudo? Ou tem muita coisa ainda para ser derrubado? O nosso ego é forte, né, irmão? Muitas vezes eu vejo a expressão assim, isso me deixa até assustado. Falo, não, eu sou assim e não mudo. Comigo bateu, levou. Eu sou assim, eu sou assim. Falou, levou. Poxa, e o Senhor quer tanto trabalhar em nós. Parece uma expressão tão simples, mas isso mostra a nossa resistência ao Senhor. Nós temos deixado o Senhor trabalhar em cada assunto da nossa vida. Vamos continuar, que a gente está acabando o tempo e a gente está no 6 ainda. Olha que ele fala, a vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Tu, que é justo, ele está falando que o justo ele anda por um caminho reto. Mas por quê? Porque ele é bom? Não, porque o Senhor é com ele. E andar num caminho reto é melhor que andar num caminho montuoso, né? Cheio de altos e baixos. Então aquele que caminha com o Senhor, por mais que ele escolheu a porta estreita, se o Senhor estiver com ele, ele anda no caminho plano. Agora se eu deixo o Senhor, eu pego um monte para subir sozinho. Aí a hora que eu não consigo mais, que eu caio, eu clamo o Senhor. Continuando. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, e o teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspira de noite por ti, e como o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Irmãos, isso tem sido a sua experiência? Como minha alma suspira de noite por ti, como meu espírito dentro de mim, eu te procuro sem falha. Isso tem sido a sua experiência? Tem procurado o Senhor? Tem aquela expressão bíblica, como a terra seca, rachada, ela anseia pela chuva. Você tem procurado o Senhor? Sentindo essa sequidão interior? Ou você já está vários meses com essa sequidão e não consegue encontrar o Senhor? Não tem procurado o Senhor? Faz quantos dias que você não ora, irmão? Você orou hoje? Você orou essa semana? Orou nos 2 últimos meses? Não precisa responder, não. Você tem procurado o Senhor? Você tem entrado no seu quarto, fechado a porta? Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem de propósito para mim? O que o Senhor quer me livrar? Para onde o Senhor quer direcionar os meus passos? Você tem sido diligente nisso? Aí, não vai dar tempo de falar todos os versículos, mas eu vou um pouquinho mais para frente, vou colocar... Aqui ele vai falar que... Poxa, não dá para deixar isso para trás.
Eu vou pular para a parte dos senhores na nossa vida. Só um minuto aqui, irmão. Como eu estou pulando, eu fiquei um pouco perdido. Aqui é o 13. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. O que ele quer falar aqui? Hoje não tem outros senhores na nossa vida? Tem. O Lula não é um senhor na nossa vida? Ele não é o presidente do país? Não tem autoridades, o Supremo Tribunal? Não tem alguns senhores? Lá no seu trabalho não tem um senhor? Não tem um patrão? Tem. Na nossa vida nós temos vários senhores, terreno. Mas qual que é digno de louvor? Só o Senhor. Só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno de louvor. É isso, por mais que nós temos senhores na nossa vida, nós temos patrão, nós temos autoridades, o único que é digno de louvor é o Senhor. Aqui está uma bela orientação. Louve só o Senhor. Não dê glória para homem. Por mais que ele tenha feito um feito bonitinho. Sabe o jogador de futebol que joga bem? Confia no Senhor. Só o Senhor é digno de louvor. Aquele jogador não é digno de louvor. Só o Senhor é digno de louvor. Talvez outras pessoas podem louvar. A seleção de futebol é digna de louvor? Estavam até tendo um rojão aí. Provavelmente saiu o gol. Estão louvando. Mas pra gente, no nosso coração, quem que é digno de louvor? O nosso Senhor. Só Ele é digno de louvor. Irmãos, guarde isso no seu coração. Não deem louvores para qualquer um. Dê louvor só para o seu Deus. E ele está falando que esses senhores, eles vão morrer, mas eles não vão tornar a viver. E o nosso Senhor, ele morreu, ele tornou a viver? Ressuscitou. Então esse trecho aqui não tem nada a ver com o outro que ele vai falar. Ele vai falar do grande dia que os mortos ressuscitaram. Tá? Esse aqui ele está falando em relação aos senhores, que eles vão morrer, mas ninguém tem poder para sair da sepultura. Ninguém vai conseguir sair. Porque, e ele fala no final do 14, ele fizeste perecer toda a memória. Então o homem é passageiro. Os senhores dessa terra são passageiros. Mas o Senhor é eterno. Daí, ele vai entrar aqui agora no texto, que vai falar, não sobre arrependimento, ele vai falar sobre um remorso. E o que ele vai falar? Ele começa aqui no 16, ele fala assim: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então ele está falando de um povo que quando veio uma tribulação, veio algo ruim, eles se derramaram em oração para o Senhor. Eles foram lá, buscaram o Senhor. Então eles se derramaram no Senhor. E eles são como mulher grávida. A mulher grávida, quando está prestes a dar luz, ela sofre bastante. Então ali no derramar deles, eles se derramaram no Senhor, eles choraram e estavam ali como uma mulher para dar luz. Só que a hora que eles foram dar luz, saiu o vento. Não saiu nada. E o que ele está se referindo a isso? A quem recorre ao Senhor na sua necessidade, mas não tem fruto de arrependimento. Aquele que na aflição, ele vai, se derrama, corre atrás, e não falta de nenhuma reunião, e se derrama, e vem na reunião de oração, e ele está ali,
Daí ele saiu da dificuldade, ele volta para a vida antiga. E ele está falando que esse aqui só tem um remorso, o pecado só causa um remorsinho nele, sabe? Então ele fica mal, mas não tem fruto, a vida não muda. Amado, como tem sido a sua vida? Tem tido fruto? Aquele pecado que você cometeu, que deixou mal, hoje você não comete mais? Tem tido fruto? Tem tido mudança na sua vida? Ou está sendo igual a mulher que grita, que está dando a luz, mas não tem fruto? Não nasce nada. Só tem um remorso pelo pecado. Poxa, que as nossas dores possam levar a frutos. Que as nossas dores possam levar a frutos, irmão. E não só a vento. Palavra forte, né? Pesado isso, né? Mas é a verdade. É o nosso dia. Nós ficamos mal, às vezes, no pecado, mas tornando revirar a lata do lixo. Nós ficamos, Senhor, eu comi lixo, eu tô mal. Aí eu vou lá, o Senhor me perdoa, eu volto a revirar o lixo, volto a comer lixo. Eu largo a rocha inabalável. Eu largo a confiança no Senhor e vou lá revirar lixo de novo. É isso que ele está falando. Daí, ele vai falar no 9, o que ele vem falado. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Bom, você tem propriedade de falar isso? Os mortos, o meu cadáver ressuscitará. Você está certo disso? Isso está claro? Isso queima no seu coração esse dia? Ó, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E vou ressuscitar com o meu Senhor. Isso está certo para você? Se isso estiver certo, a morte não põe terror em você. Mas se eu não confio no Senhor, se isso não é claro para mim, aí eu fico desesperado. Aí eu fico em desespero. Tem propriedade? Eu morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou olhar e vou ver os irmãos do meu lado. Olha que dia maravilhoso, irmão. Já pensou? Que maravilhoso. E daí, ele vai falar, no versículo 20, sobre a ira do Senhor. Só que aqueles que já confessaram a Jesus como seu Senhor, eles são filhos de Deus. E eles não recebem mais a ira do Senhor. A ira do Senhor está guardada para aqueles que não são seus. A ira do Senhor cai para aqueles que não são seus. Como filho, nós pecamos, mas hoje a correção é de pai para filho. Talvez a vara venha, mas não é a ira de Deus que nós vamos experimentar. Nós somos reconciliados com Cristo, por isso hoje temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. A ira do Senhor não é para o crente. Tá? Para o crente fiel, que espera no Senhor, que se lava no Senhor, não recebe a ira do Senhor. A ira é para aqueles que desprezam, aqueles que zombam do Senhor. Essa vai ser a ira do Senhor. Nós temos sim que temer o Senhor, mas hoje nós somos filhos, herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. Então, essa ira não cai sobre nós. A maldição, o castigo, não cai essas coisas mais, porque nós fomos reconciliados com Deus e nós temos paz com Deus hoje. E por isso que ele fala, então, quando a ira do Senhor chegar, entra no seu quarto. Você não está entrando no seu quarto e orar? Então, quando Deus acender sua ira, vai ser comum entrar no seu quarto e esperar a ira de Deus passar. Por quê? Porque você não vai experimentar a ira do Senhor. Essa ira é para aqueles que estavam lá com Satanás no seu carro vindo contra a rocha inabalável. Então entra no seu quarto, espera a ira passar. E ele termina o 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. E a terra descobrirá o sangue que embebeu
e já não encobrirá aqueles que o foram mortos. Aquele dia o Senhor vai falar: ô mar, devolve os mortos. Terra, devolve os mortos. E todos eles vão ter que voltar. Vai ressuscitar todos. Alguns vão ser julgados, alguns vão experimentar a ira. Mas algum vai ficar ali no quarto esperando a ira do Senhor passar. Aí vai entrar cantando na cidade. Que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso muro. Amém? Maravilhoso isso, né, irmão? Que mensagem de esperança. Que maravilhoso. Eu encerro por aqui. Gostaria de orar. Senhor Deus, Senhor, muito obrigado pelas suas promessas. Senhor, como nós falhamos em confiar no Senhor. Senhor, a nossa esperança ainda, nós temos olhos para essa terra. Ó Senhor, mas não queremos olhar o que é terreno. Nós queremos olhar para o Senhor. Senhor, o Senhor é inabalável. Senhor, nada pode, nem a morte te deteve, Senhor. Tu ressuscitaste. E certamente o Senhor nos fará ressuscitar para experimentar o teu amor, para experimentar o teu reino. Ó Senhor, queime essas palavras no nosso coração. Aviva, Senhor, a nossa esperança. Senhor, nós queremos andar na terra, mas pensando nas coisas lá do alto. Senhor, não queremos ficar batendo cabeça com o que é terreno. Nós queremos olhar para Ti, para Tuas promessas, Senhor. Ó Senhor, a Sua ira não está mais contra nós. Aleluia, Senhor. O Senhor já nos tirou da mão de Satanás. O Senhor já nos fez herdeiros. O Senhor já nos deu o privilégio de ser Seu filho, Senhor. Ó Senhor, não nos deixa revirar o lixo, Senhor. Não nos deixa ser como mulheres que choram, que têm dores, mas não têm frutos, Senhor. Que do seu ventre sai vento. Ó Senhor, produz em nós frutos, Senhor. Frutos de arrependimento. Fruto do trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Trabalhe em nós, Senhor. Muda, nos converta, Senhor. Que a nossa vida possa ser cheia de frutos. Que naquele dia o Senhor possa olhar para nós e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ó Senhor, como desejamos isso. Como aguardamos a Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda no nosso joelho ainda que vacila, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a confiar totalmente em Ti e na Tua palavra. Para que possamos experimentar hoje a Tua paz. A paz que excede a qualquer pensamento. A paz perfeita que emana de Ti. Amém. Amém.